Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças de cálculo entre uma escada de base reta e uma escada plissada. A gente já fez o dimensionamento, o cálculo, dimensionamento e detalhamento de uma escada de base reta passo a passo. E a gente já fez o dimensionamento de uma escada plissada, mantendo os mesmos critérios de dimensionamento de uma escada de base reta. Então, vamos ver quais seriam as diferenças entre uma escada e outra. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem uma escada de base reta, que a gente já dimensionou aqui no canal. A gente percebe que são as mesmas dimensões da escada plissada, 3,50 m, né? O espelho de 18, que nós teríamos o espelho de 18 também. O piso de 27, mesmo piso de 27. A largura, o comprimento do patamar de 1,20 m e a espessura da escada de 14 centímetros. Então, a gente já percebe que temos essas características. Tá? Basicamente seria a mesma escada, só que de uma forma diferente. O que muda? A primeira coisa que a gente percebeu foi que o diagrama de corpo livre é diferente. Por quê? Primeiro, a barra do diagrama de corpo livre, ela é reta, ou seja, é uma barra inclinada reta no lance e no patamar. Já na escada plissada, nós teríamos que no lance a gente teria uma barra, só que com o formato dos degraus. E no patamar nós teríamos uma barra reta. Próxima diferença seria as cargas. A gente tem que na escada de base reta, nós tínhamos umas cargas, no patamar e no lance tínhamos umas cargas diferentes. Percebeu que nós tínhamos 300 kg por metro, enquanto aqui a gente tinha 249 kg por metro de sobrecarga. Então, cada um desses valores era diferente, tanto no lance quanto no patamar. E além disso, nós tínhamos uma carga inclinada, consequentemente precisamos adaptar esta carga inclinada, a carga horizontal, para ser uma carga inclinada. Já na escada plissada, nós tínhamos que a carga no patamar, pelo menos da sobrecarga e da carga permanente do peso próprio, obviamente, era a mesma carga no lance. Isto acontecia por quê? Porque nós temos uma carga horizontal nos degraus, nós não temos uma carga inclinada. Então a gente percebe aqui que temos 300 kg e 300 kg, 30 kg por metro e 30 kg por metro de carga permanente. E 420 de peso próprio e 420 de peso próprio. Só que, diferentemente da escada de base reta, nós temos uma carga pontual. Também existe na escada de base reta, não é que não existe, só que ela já está aqui na carga inclinada. Neste caso, nós precisamos separar esta carga em carga pontual, que seria a carga pontual do revestimento do espelho, tá? Em cada um dos degraus, e a carga pontual do peso próprio desse pequeno espaço que sobrou depois de que a gente fez o cálculo do peso próprio da laje maciça, como tal, né? Então, temos essas pequenas diferenças entre uma carga e outra. Consequentemente, temos também as medidas basicamente são as mesmas em questão de comprimento total, por exemplo, que a gente tem 336 é basicamente a mesma coisa, só muda o formato. Após isso, a gente fez o cálculo no F2, lembrando que você pode fazer um cálculo manual, como pode fazer um cálculo em qualquer outro software, respeitando os princípios que foram adotados, como, por exemplo, apoio de primeiro grau e apoio de segundo grau em cada uma das escadas. Então, o resultado foi o seguinte: na escada de base reta, nós trabalhamos com uma espessura de 14, tá? O momento fletor foi de 2,09, enquanto que em escada plissada nós tínhamos um momento de 1,61. Perceba que o momento foi menor. Isso acontece por quê? Porque nós não temos todo aquele concreto da laje, né, da laje inferior, nós temos menos concreto, então, consequentemente o peso próprio diminui. A gente percebeu, né, que nós tínhamos aqui 420, só que no lance nós tínhamos uma carga bem maior do peso próprio, tá? No peso próprio. Lembrando que aqui a carga também está modificada por conta de ser uma carga inclinada, então na prática ela era bem maior se comparamos a carga retangular, tá? A carga horizontal com esta carga horizontal seria bem maior do que 614
quilos por metro. O que mais que a gente percebeu? Nós percebemos que a área de aço, como o momento oscilator foi maior, consequentemente a área de aço foi maior, 4,23 centímetros quadrados, ao invés de 3,22 na escada plissada. Só que para a gente controlar a flecha, na escada de base reta, a gente precisou acrescentar uma barra de 8 e contra a flecha de 1 centímetro. Já na escada plissada, como nós tínhamos uma deformada maior, precisamos acrescentar 1,5 de contraflecha, então perceba a diferença, e acrescentamos 7 barras a mais ao invés de uma barra. Isso acontece porque a escada plissada, ela deforma muito mais do que uma escada de base reta. O que mais? Bom, a gente percebeu que a flecha no infinito era de 2,23, enquanto que a flecha plissada da escada plissada seria de 2,74, aumento da deformação. A flecha total, neste caso, foi de 1,23 e 1,24, isso após acrescentar a contraflecha e já com o acréscimo das barras. A flecha máxima seria a mesma, e nós teríamos aqui que a armadura longitudinal da escada de base reta seria 10 barras de 8 a cada 13, enquanto que a da escada plissada seria 14 barras de 8 a cada 9. Claro que com contraflechas diferentes. A armadura de distribuição foi de barras de 5 a cada 18 na escada de base reta, e a escada plissada, a armadura foi de barras de 5 a cada 16. Tá? E para o final, a taxa de aço foi de 0,3%, quase 0,3% na escada de base reta, e na escada plissada foi de 0,418%. Então a gente percebe que, em conclusão, a escada de base reta é uma escada mais econômica, tá? Uma escada mais econômica que deforma menos e que, consequentemente, a gente não precisa acrescentar tanto aço ou utilizar alguns outros artifícios como o contraflecha para controlar a deformação. Neste caso, em cada uma das escadas, a gente conseguiu manter uma espessura de 14. Se o vão fosse maior do que o que foi adotado aqui, um vão de 3,36 metros, com certeza a gente, pelo menos na escada plissada, a gente teria que aumentar a espessura. Talvez na escada de base reta, dependendo também do aumento do vão, a gente consiga manter a espessura de 14 acrescentando uma quantidade de barras a mais. Mas a escada de base reta, ela é um pouco mais complicada na questão da deformação e a gente precisa ficar sabendo disso, tudo bem? Então, essas seriam as diferenças entre um cálculo de uma escada de base reta e uma escada plissada. E para o final, como eu não fiz o detalhamento da escada plissada, porque é basicamente a mesma coisa que o de uma escada de base reta, só que as armaduras são diferentes, mas os conceitos são os mesmos, no sentido que a gente precisa respeitar o empuxo no vazio, a gente precisa respeitar o comprimento de ancoragem, etc., o comprimento de transpase, que eu já expliquei no detalhamento da escada de base reta. Mas para o final, para não deixar em branco, eu vou apresentar aqui o detalhamento de uma escada plissada, tá? Então, aqui a gente tem o detalhamento de uma escada plissada. Nesse caso, nós temos aqui o primeiro lance, tá? E o que acontece? O que é interessante? Perceba que na parte superior, aqui nós temos uma viga, né? Na parte superior, a gente tem uma armadura de fissuração, que foi a mesma armadura que a gente calculou na escada de base reta. Depois disso, a gente tem uma armadura longitudinal, tá? E continua essa armadura longitudinal com esta barra em forma de espiral. Este tipo de detalhamento ele pode ser feito também com armadura de estribo, em forma de estribo, ao invés de uma armadura longitudinal, uma armadura em forma de... E na parte inferior, aqui nós teremos uma laje e temos a armadura, né, as esperas da armadura longitudinal. Na parte superior, novamente, a gente teria uma pequena armadura contra fissuração. No próximo lance, a gente tem aqui a armadura do patamar, mas basicamente a mesma coisa. A gente tem uma viga, tá? Temos uma armadura de fissuração na parte superior, temos uma armadura longitudinal na parte inferior. Após isso, a gente tem este detalhamento para representar melhor a posição da armadura transversal, que seria a armadura de distribuição. A gente percebe que a armadura de distribuição a gente coloca nas dobras, tá? Cada uma das dobras da armadura longitudinal. Então, se repete esta armadura em forma de espiral 3 vezes, teremos esta armadura em forma de espiral e para o final chega no patamar.
E o último lance desta escada, que é a mesma escada, só que tem vários lances, teríamos a viga, né? Na parte superior teríamos uma armadura contra fissuração, na parte inferior teríamos a armadura longitudinal, as esferas da armadura longitudinal, e a armadura em forma de espiral, o mesmo detalhamento. Eu aproveito para apresentar aqui, essa aqui seria a escada, né? Ela tem 3 lances, primeiro lance, segundo e o terceiro lance. E aqui neste mesmo projeto, a gente fez o detalhamento de uma escada no qual a gente tem um apoio intermediário. Ou seja, nós temos uma viga, depois temos um vão de 4,31 metros, tá? Só que em 4,31 metros a gente tinha que colocar uma escada com uma espessura bem maior, tá? E uma quantidade de aço maior. Então não era necessário a gente vencer o vão de 4,31 metros, a gente colocou um apoio intermediário que já existia, aproveitou essa viga aqui. E o que acontece? Que o diagrama de corpo livre, vamos fazer aqui, ó, os esforços desta escada seriam da seguinte forma: a gente teria aqui um momento fletor negativo, tá? Seria basicamente isso aqui, um momento fletor negativo e um momento fletor positivo na parte inferior. Foi este os esforços que a gente obteve nesta escada. Então, diferentemente de outras escadas que a gente coloca normalmente a armadura na parte inferior da laje, ou seja, a armadura na parte inferior da escada, neste caso a gente precisou colocar a armadura na parte superior da escada, que seria este detalhamento aqui, ó. Perceba que a armadura longitudinal, ela não vem pela parte inferior, tá? Ela vem pela parte superior da escada, tá? E ela faz tem esse range nesta parte do apoio. Continua com a armadura na parte superior até este apoio, até o primeiro degrau, tudo bem? E depois disso, nós já temos um momento positivo, ele fica mais ou menos aqui, ó. Já teríamos um momento positivo, então a gente coloca a armadura longitudinal na parte inferior. A gente percebe que nós temos um momento negativo na parte do apoio e depois nós teremos um momento positivo, então a gente precisa colocar a armadura para resistir à tração desses esforços. Igual, colocamos uma armadura no apoio com a viga, uma armadura contra a fissuração e uma armadura contra a fissuração. Nesse caso, como eu já assisti a armadura na parte superior, a gente manteve. Então, espero que tenha gostado dos detalhamentos e da diferença, né, entre o detalhamento, o cálculo de uma escada de base reta e o cálculo de uma escada plissada. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários e até mais.